Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 24, Indiferença Moral. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que o tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Há 2000 anos, da boa nova renovadora para a humanidade, ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Basta observarmos nosso comportamento e nossa postura mediante os fatos corriqueiros do dia a dia. Vivemos acrisolados aos nossos próprios interesses, num mundo à parte, isentos do que está acontecendo lá fora. Infelizmente, adotamos um olhar egoísta para as coisas alheias, tão envoltos nas tarefas diárias. Sequer paramos para refletir que somos parte integrante do progresso espiritual do ser que Deus espera de nós. Crianças abandonadas, deixadas à deriva de uma sociedade extremamente materialista, doentia e fria. Idosos que deram de si tudo o que tinham e agora que a velhice chegou são simplesmente rejeitados por uma sociedade injusta e cruel. Filhos que esquecem facilmente de toda a gratidão de seus pais e os relegam na velhice, depositando-os em asilos e casas de repouso. Políticos que assumem cargos e posições para as quais foram eleitos e simplesmente se esquecem dos compromissos assumidos anteriormente e passam a pensar somente em si. Famílias inteiras que se esquecem dos princípios morais de Jesus, por orgulho, vaidade, prepotência e indiferença, se separam, se destroem, se detestam, subjugando uns aos outros, entendendo estarem certos em seus valores e posicionamentos. Religiosos que se vestem de uma aparência séria, utilizando muitas vezes dos púlpitos e de uma fala doce e meiga para induzir uma comunidade carente, prometendo algo que não é de sua competência, fazendo mau uso de sua palavra, muitas vezes se perdendo no caminho justo, correto e lícito que aprendeu um dia. Não nos é mais permitido, no mundo em que habitamos transitoriamente, sermos tão indiferentes a tudo que nos rodeia. A boa nova já deveria fazer parte de nosso contexto moral, porque ainda não a vivemos e não a compreendemos. Se não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, de nada valerá ter vivido essa experiência aqui na Terra. Desperta tu que dormes, já dizia Paulo. A hora é esta, tome uma iniciativa, mude sua postura, seja um incentivador e não mais um desagregador da paz e do amor e do respeito mútuo. Todos nós temos deveres morais dos quais teremos que prestar contas um dia. Não deixemos para depois o que se faz presente e necessário ainda hoje. Vejamos de qual forma poderemos contribuir junto à sociedade em que estamos inseridos. É importante começar a fazer parte mais ativa de uma instituição, uma ONG, e lá fazer toda a diferença na vida de outrem. Não importa se muitos ainda não despertaram, cabe a você, que já entendeu a sua responsabilidade, unir-se a outros tantos irmãos, e de mãos dadas e com boas intenções. Auxiliar, cooperar na obra do bem para com o próximo. Madre Teresa costumava dizer, verás que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, assim, todo o bem que você faz, às vezes dá aquela sensação assim, poxa, ajudei tanto, a pessoa nem obrigado falou, né? Só ajudei gente ingrata. Então, de hoje em diante, para mim também, eu vou viver minha vida. Não quero mais saber do problema dos outros. Ou seja, vou ser indiferente a tudo que acontecer, porque todo mundo que eu ajudei só tive resultados negativos. Isso daí não é entre você e o outro, é você e Deus. Todo bem que você faz, a tua consciência vai acusar que você fez o seu melhor. É você que vai se sentir bem com isso, não é o outro, não é sobre o outro. Não importa o que, desde uma bala que você ofereça para uma pessoa na fila de um banco, até um ombro amigo que você ouve o problema de uma pessoa, que você está disposto a auxiliar com uma boa palavra, um rateio entre amigos para ajudar alguém que está passando por uma necessidade financeira, a compra
de algo que vá favorecer a vida de alguém, que vá ajudar alguém a ter uma vida mais tranquila, mais estável. Não importa o tipo de ação. Não importa se você faz parte realmente de uma ONG, né? Ou se você faz atividades diárias pequenas, mas para o bem. Não importa. Não importa o que você faça, mas que faça o bem. A partir do momento que o ser humano começa a pensar do tipo, já ajudei tanto e hoje eu não quero ajudar mais, ele está sendo indiferente à própria causa dele. Porque a gente só vai ter aquilo que a gente dá. A gente só vai colher aquilo que a gente planta. Então, se eu deixar de fazer, certamente uma hora, quando eu precisar, vai faltar para mim também. Não é que a gente tem que fazer no tomar lá da cá, né? Vou fazer pensando lá no futuro que eu também quero receber. Porque muitas pessoas não recebem, aí acabam ficando frustradas, nervosas, magoadas, né? E acabam endurecendo, ficando azedas diante de situações que elas esperavam receber e não receberam, né? Tipo assim, a família que se dedica tanto ao filho. Aí o filho passa um certo tempo, ele se torna indiferente, ele se afasta da família, ou ela, né, a filha, não quer mais saber da família. Liga muito pouco, não sabe o que se passa na casa dos pais, se há uma necessidade, se a sua presença pode fazer o bem, né? E aí os pais falam assim, nossa, eu me dediquei tanto, e fulano não quer mais saber de mim, filho ingrato. Não, nós temos a parábola do filho pródigo, que deixa muito claro que aquele filho que abandona os pais, um dia, nem que seja pela sua própria necessidade, ele vai retornar à casa do pai. Assim como nós retornamos à casa de Deus o tempo todo. O tempo todo a gente se afasta de Deus. Quando nós estamos bebendo, fumando, na promiscuidade, nos pensamentos negativos, é um afastamento da casa de Deus. A casa de Deus ela é feita de vibrações boas, positivas, de algo muito maior do que a nossa própria compreensão. E ao invés da gente procurar entender caminhos que nos levem até Deus, muitas das vezes a gente pega o caminho a porta mais larga, né? Que, como eu acabei de dizer, da drogadição, dos vícios, da promiscuidade, das coisas que a Terra oferece para que a gente saiba discernir o que é certo e o que é errado. A Terra é um planeta de provas e expiação. Aqui, nem tudo que é ofertado a nós devemos receber. Né? Santo Agostinho falava, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente começa a escolher a porta mais larga, nós estamos nos afastando da porta estreita que leva até Deus. Assim como nós também somos esse filho que se afasta de Deus, nós temos os filhos encarnados que se afastam dos pais, da sua própria família. Mas isso não quer dizer que ele vai embora e nunca mais vai voltar. Significa que ele vai ter que aprender, seja pelo amor, pela dor, que um dia ele tem família e que ele deve retornar àquela família. Que aquele filho que abandona seus pais hoje, certamente é aquele que lá no futuro vai se tornar um pai abandonado também. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos de volta. Nada que nos acontece é por acaso. Conversando com um amigo agora há pouco, ele falando sobre a questão da Venezuela, ele falando assim, nossa, é triste demais, um país que já sofreu tanto continua sofrendo, né? Aí é que tá. Quem tem os olhos materiais fala, poxa, que injustiça, né? Deus permitir que foi um povo que sofreu tanto com o governo comunista, agora vem com essa catástrofe, né? De terremoto, então quer dizer, sofrendo, sempre sofrendo, poxa, é lamentável, a gente fica sensível a tudo isso. É impossível uma pessoa ser totalmente indiferente a crianças, a pessoas, a animais soterrados no meio de escombro. Então, todos nós temos, no fundo, uma solidariedade. Mas qual de nós levanta e dá o braço e faz uma oração e realmente está ligado àquela situação e vibrando para que tudo aquilo passe o quanto antes? Aquele que tem um pouco mais de esclarecimento, não que seja melhor do que qualquer outra pessoa, longe disso, mas que tem um pouquinho mais de esclarecimento, pelo menos tem o conforto de saber que não é a mão de Deus vingativa naquele povo, mas pelo contrário. O que é que aquela grande parte daquela massa de pessoas já fizeram no passado? Então o Espiritismo, ele traz para a gente algumas respostas. Não é que a gente vai olhar aquilo e falar assim, eles tinham que passar por isso
e seja o que Deus quiser. Deve ter sido o cão chupando manga na outra encarnação, por isso que eles estão pagando tudo agora. Não é dessa forma que o espírita enxerga, mas ele enxerga que aquilo ali não é acaso. Aquele povo precisa daquilo ali. Como aconteceu na Indonésia o tsunami, e limpou uma série de coisas ruins que aconteciam naquelas ilhas, né? E hoje eles ainda estão se reerguendo, mesmo depois de tantos anos. Como aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, também destruídas cidades, e hoje são cidades turísticas e bem desenvolvidas. Então, tudo que é de destruição, sempre vai haver, após a destruição, uma renovação. Então, o espírito acredita muito nisso. Mas isso não nos torna pessoas indiferentes do tipo, eles estão resgatando o que eles precisam e dane-se. Não. Se fosse assim, e a nossa contribuição para tudo isso? Não serve para nada? A gente vê o irmão lá passando por uma série de situações e deixa rolar? Não. Nós temos que estender as nossas mãos. Quem não pode fazer nada com as mãos, faça com as preces. Mas não ser indiferente. Hoje eu coloquei lá no grupo de WhatsApp uma foto de uma menina soterrada há 30 dias e sorrindo quando o grupo de resgate encontrou a menina. Então, no meio de tanta destruição, ela sorrindo significa o quê? Acreditando na vida. Graças a Deus, né? Fui encontrada, vou poder viver. E quantos de nós respira, come, tem sua casa, tem sua família, tem seus problemas e não dão graças a Deus por tudo que tem? Então é necessário perder para poder dar valor? E é geralmente isso que acontece. Geralmente a gente tem que passar por uma prova muito grande, uma situação muito conflitante para que a gente possa dar valor à paz, ao equilíbrio, às amizades, à saúde, à tranquilidade, à segurança, ao trabalho e assim por diante. Então não é porque nós perdemos algumas coisas que nós precisamos resgatar isso, que nós vamos ser indiferentes à dor do outro. Pelo contrário, aqueles que estão nessa provação precisam de apoio, porque certamente aquele que hoje passa por isso pode ser a gente amanhã. Então a indiferença faz com que lá na frente a gente também sinta a indiferença do próximo. Isso é lei natural, não é castigo, não é vingança de Deus, é uma lei natural. A gente só pode colher aquilo que a gente planta. Então, que a gente tenha cuidado com esse olhar, né? Porque o espírita, às vezes, ele se torna uma pessoa meio que fria, né? Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Não é bem assim. Por mais que o outro esteja resgatando, sendo provado, nós podemos estar na situação dele amanhã. Então, jamais indiferença. Sempre estenda as suas mãos. Se não puder fazer algo com as suas mãos, faça em prece. Mas não deixe de atuar. Não deixe a indiferença, né, vir junto com desculpas que tornam você uma pessoa muito fria diante das situações. As situações não exigem de nós a frieza, elas exigem de nós a consciência, mas o trabalho também. E o nosso trabalho é o que faz a nossa diferença na nossa evolução.